É isso aí, pessoal. Você que está se preparando para o concurso Tribunal de Contas do município de São Paulo, você que vai fazer a carreira aí de agente de fiscalização, ciências jurídicas, está aqui o professor Tudão, professor aqui do Gran Cursos Online, de Direito Tributário e Legislação dos Tributos Estaduais, Municipais e Federais, aqui da casa. Nós vamos estudar juntos aí, então, um direito tributário da banca VUNESP, aquela que tem cobrado muito bem questões de prova de direito tributário. Então a gente vai treinar com você através de questões e é importante que você esteja treinando com afinco, com vontade, porque tem muita coisa importante aí para você nessa sua preparação para o concurso. Tá bom, pessoal? Então vamos lá? Vamos começar com questão, porque a nossa turma aqui é de questões e a gente quer levar você ao nível da prova. Vamos fazer questões de 2020, questões que já caíram de 2019. Então as questões são bem as questões mais atuais dessa banca, tá bom? Vamos lá, vai na telinha para a gente ver. Então, ó, exercícios de direito tributário, banca VUNESP, prova do TCM São Paulo, agente de fiscalização, ciências jurídicas. Então é para você que está se preparando para esse certame. A gente vai fazer então o nosso estudo. Vamos lá para a primeira questãozinha, para a gente poder ir treinando com você. Então, olha lá, a questão caiu na prova de contador legislativo da Câmara de Mauá. Então, ele fala assim, ó, são elementos da obrigação tributária. Então, veja lá, alíquota, governo, fato gerador, objeto, credor, governo, fato gerador, objeto, devedor, sujeito passivo, fato gerador, alíquota, fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo, objeto, governo, contribuinte, alíquota e lucro. É interessante que essa questão, olha aqui para mim, essa questão é uma questão mais doutrinária, né? No estudo que você a princípio estuda de direito tributário, você adota a doutrina e a doutrina ela já mostra para vocês quais são os elementos, né, que compõem a obrigação tributária. A obrigação tributária sempre tem dois polos, né, o polo passivo, o polo ativo, o polo do quem cobra o tributo, o polo de quem deve pagar o tributo. Então você tem sempre o sujeito ativo e o sujeito passivo, né, o governo de um lado, representando o sujeito ativo, seja de qualquer das três esferas, esfera federal, estadual, municipal, e o sujeito passivo do outro lado, seja aquele que tem relação pessoal direta com o faturador, que é o contribuinte, seja aquele que, mesmo sem ter essa relação pessoal direta com o faturador, se torna o responsável tributário porque a lei manda ele pagar. Então, claro que para nascer a obrigação jurídica tributária precisa haver o fato gerador, né? Então o fato gerador é importantíssimo, e o objeto, que normalmente vai ser decomposto numa obrigação tributária, seja acessória, que é aquela que você não precisa pagar, mas sim executar alguma ação ou se omitir em alguma situação, e a obrigação principal, que é a obrigação de pagamento. Então, o gabarito dessa questão, com certeza, estudando a doutrina a respeito da nossa legislação, do nosso direito tributário, no caso aqui, Paulo de Barros Carvalho explica muito bem os elementos da obrigação tributária, vai na telinha. Então, seria a letra D de dados, né? Então, de um lado, o sujeito ativo, do outro, o sujeito passivo, com o nascimento do fato gerador, nós temos então o objeto que a princípio se referenda aí à obrigação tributária, seja ela principal, seja ela acessória. Tá bom, pessoal? Então, gabarito da questão, alternativa, a letra D de dado. Bom, a primeira questão fala de alíquota, não teria nada a ver, né? A segunda questão fala de credor e governo. Na verdade, credor e governo se referendo à mesma pessoa, né? Então não está falando do devedor. A letra C tem devedor e sujeito passivo, e também alíquota, quer dizer, não cabe. E a quarta fala de alíquota, lucro, também não dá. Tá bom? Vamos lá. Outra questão de prova da Prefeitura de São Roque, 2020. O município X exige, por meio de lei, a prova da quitação dos tributos municipais por parte das empresas interessadas em assinar contratos de fornecimento de bens ao município por meio da apresentação de certidão negativa. Então, ele está falando aí desse município X, uma situação, aparentemente uma situação hipotética. Aí ele fala mais assim, ó, ele diz assim,
Em determinada contratação, a empresa Y apresentou certidão na qual constavam 3 débitos, um ainda não vencido, um em curso de cobrança executiva em que foi efetivada a penhora e outro incluído em parcelamento vigente. A respeito dessa situação hipotética, é correto afirmar, com base no Código Tributário Nacional, que é inconstitucional a exigência de prova da quitação dos tributos municipais como condição para a contratação com o poder público, ainda que a exigência esteja prevista em lei. A certidão apresentada pela empresa não tem capacidade de suprir a prova de quitação dos tributos, uma vez que é exigível o crédito pendente de execução, mesmo diante da garantia da dívida. A apresentação da certidão com os débitos mencionados na situação deverá surtir os mesmos efeitos da certidão negativa de tributos municipais, uma vez que as situações dos créditos devem ser descritas como casos de exclusão do crédito tributário. Letra D. A certidão apresentada pela empresa não tem capacidade de suprir a prova de quitação dos tributos, uma vez que a certidão aponta a existência de crédito vincendo, ou seja, vencido, ainda não pago, impugnado ou parcelado. E letra E. A apresentação da certidão com os débitos mencionados na situação deverá surtir os mesmos efeitos da certidão negativa dos tributos municipais por expressa determinação do CTN. Olha aqui para mim, você entendeu a situação? Então a gente pula lá para o final da nossa matéria. Normalmente quando você está estudando lá os artigos 201 até o 206, você está estudando da inscrição na dívida ativa e da certidão negativa de débitos. E da certidão positiva com efeitos negativos. E eu acho claramente que esta questão fala da certidão positiva com efeitos negativos. Porque uma vez que o município cobra, para poder fazer contratos com ele, a certidão negativa de débitos, o mesmo efeito da certidão negativa é a certidão positiva, ou seja, que aparecem débitos, mas que esses débitos ou ainda não estão vencidos, ou estão com a sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 do CTN, moratória, parcelamento, liminares em mandado de segurança, liminares em tutela antecipada. Então, depósito montante integral, alguma situação você fez com que aquele determinado débito estivesse em aberto, né? Mas de alguma forma está suspensa a exigibilidade, ou efetivados bens a penhora, ou seja, existe um bem garantindo a dívida para com o município. E é o que acontece, né? Quer dizer, dá uma lidinha lá na questão, só no finalzinho, olha lá no texto. Ele fala assim, ó, a partir daqui, ó, em determinada contratação, a empresa Y apresentou uma certidão na qual constavam 3 débitos. Um ainda não vencido. Se não está vencido, ainda não temos a dívida, né, como cobrável. Né? Quer dizer, não está vencido, ainda não está como cobrável. Quer dizer, pode ser que quando for vencido, aí ele tenha lá o dinheiro para poder pagar. Em curso de cobrança executiva em que foi efetivada a penhora. Se foi efetivada a penhora, nós já temos bens para poder garantir aquele débito. E outro, incluído em parcelamento vigente. Ou seja, se tem parcelamento, o débito está sob suspensão de exigibilidade. Tá certo? Então, são 3 situações. Então, gabarito dessa questão, a alternativa letra E, de elefante. A apresentação da certidão com os débitos mencionados na situação deverá surtir os mesmos efeitos da certidão negativa de tributos municipais por expressa determinação do CTN. Então, nós temos aqui uma certidão positiva, né, porque aparecem débitos, mas com efeitos de negativo. Tá certo, pessoal? Olha aqui para mim. Então, na realidade, cai questão de prova e na VUNESP, cai nas questões da VUNESP situações práticas, como é o caso aqui, ele falando a respeito de certidão positiva com efeito negativo, numa situação prática que você poderia imaginar realmente uma empresa entrando com um processo administrativo fiscal para poder verificar se ela teria condições ou não de fazer contratação com o município propriamente dito. Tá certo? Vamos para outra questão? Vai na telinha então. Então aqui como é que se diz, aula somente de questões, então a gente foi pegando questões interessantes aqui, ó. Questão 2020 também, a respeito, né, do nosso direito tributário, ó. Fulano, então vamos lá, fulano não possui residência conhecida, né? Fulano não possui
residência conhecida. Contudo, sabe-se que atua profissionalmente com habitualidade, prestando serviços no município X. No curso da fiscalização, a administração tributária descobre que fulano presta os referidos serviços no município X, valendo-se formalmente do nome de sociedade limitada de sua propriedade com sede no município Y, que se encontra a cerca de 800 quilômetros de distância do município X. Então, com base na situação descrita e nas regras vigentes no país sobre o domicílio tributário, é correto afirmarmos que. Então, com base na situação vigente, o que é correto nós afirmarmos? Ele fala assim, ó, a ausência da residência conhecida do contribuinte permite fixar seu domicílio em qualquer local de conveniência da administração tributária. É assim que funciona? Então, quer dizer, já que a gente não sabe qual que é o domicílio, qualquer local vale. Letra B. Como os serviços são prestados por meio de pessoa jurídica, o domicílio tributário será a sede da sociedade, ainda que a eleição da sede possa causar dificuldades à fiscalização. Letra C. Ainda que se comprove posteriormente a existência de domicílio tributário de eleição do contribuinte, a lei determina que o domicílio para fins tributários será o centro habitual da sua atividade, ou seja, o município X. Letra D. Quando não houver domicílio de eleição, nem foi possível a aplicação das regras gerais previstas no Código Tributário Nacional para a definição do domicílio tributário, considerar-se-á este como lugar da ocorrência dos atos ou fatos que derem origem à obrigação. E letra E, independentemente da sede da sociedade ou domicílio tributário, no caso de imposto incidente sobre serviços, será sempre o local do estabelecimento prestador de serviços. Então, olha só quanta informação interessante aqui. Olha aqui para mim. E no final das contas, você tem direito tributário e agora no finalzinho ele tenta confundir você com a regra da lista de serviços, da Lei Complementar 116/2003, né, que fala que no caso de serviços, a tributação se deve dar, em regra, no local do estabelecimento prestador de serviço. E a exceção à regra é que tem algumas situações que é o local onde o serviço está sendo prestado. Mas, professor Tudão, eu entendi aqui que ele está querendo cobrar da gente o conteúdo do artigo 127 do Código Tributário Nacional, aquele que fala a respeito da localização, ou seja, do domicílio fiscal dos contribuintes, seja eles pessoas físicas, pessoas jurídicas de direito privado, pessoas jurídicas de direito público. É o que está previsto no artigo 127. E as situações quando você não pode usar nenhuma dessas regras, que você usa as regras genéricas, ou seja, sempre vai haver domicílio fiscal para os contribuintes em qualquer parte do país. Volta na telinha. Então vamos pensar primeiro. Ó. Fulano não possui residência conhecida. Então já fala de uma pessoa sem residência conhecida. Se tivesse residência, já teríamos um bom indício. Contudo, sabe-se que atua profissionalmente com habitualidade, prestando serviço. Então, ele é um contribuinte do ISS, regra, né? Prestando serviço no município X. No curso de fiscalização, a administração tributária descobre que fulano presta os referidos serviços no município X, valendo-se formalmente do nome de sociedade limitada de sua propriedade, com sede no município Y, que se encontra a cerca de 800 quilômetros de distância do município X. Tá certo? Então, essa é a situação, né? Quer dizer, ele é uma pessoa física. Bom, com base na situação descrita, mas ele está dentro de um município prestando serviço, mas ele vale-se, né, quando ele presta serviço, formalmente de um nome de uma sociedade limitada de sua propriedade, com sede no município Y, a 800 quilômetros. Então, com base nessa situação, a ausência de residência conhecida do contribuinte permite fixar seu domicílio em qualquer local de conveniência. Bom, veja, mesmo que nós considerássemos o fulano e não a sua sociedade limitada, ainda assim a alternativa A estaria errada, né? Porque não podemos dizer que o domicílio pode ser qualquer local de conveniência da administração tributária. Então, aqui estaria falsa a letra A, por causa de você estabelecer essa situação, né? Quer dizer, não cabe à administração tributária estabelecer qualquer local, tá bom? Porque existe regra própria quando você não consegue usar nenhuma das regras previstas no nosso, vamos dizer assim, no nosso CTN.
Letra B. Como os serviços são prestados por meio de pessoa jurídica, o domicílio tributário será a sede da sociedade, ainda que a eleição da sede possa causar dificuldades à fiscalização. Então, quando a gente fala de pessoa jurídica, né, o domicílio tributário será a sede da sociedade. Agora, o problema não é essa primeira parte que estaria correta. O problema é essa segunda. Ó. Ainda que a eleição da sede possa dificultar. Esse ainda que gerou nulidade na letra B. Porque se você, a princípio, gerar dificuldade de fiscalização, porque a sede, por exemplo, está na ilha de Marajó, lá no meio dos boizinhos, lá no norte do país, e aquilo ali dificulta a fiscalização de chegar até aquele local, então isso fica errado, né? Quer dizer, quando dificulta a fiscalização, nós não vamos poder usar a sede da pessoa jurídica, tá certo? Letra C. Ainda que se comprove posteriormente a existência de domicílio tributário de eleição do contribuinte, a lei determina que o domicílio para fins tributários será o centro habitual de sua atividade, ou seja, o município X. Veja, quando ele fala, ainda que se comprove posteriormente a existência do domicílio tributário de eleição, se houver um domicílio tributário de eleição, esse aqui acaba sendo a regra, né? Então, o domicílio eleito pelo contribuinte acaba sendo a regra. Então, esse ainda aqui também gera uma nulidade. Quer dizer, primeiro eu deveria usar o domicílio de eleição, depois usaria as demais situações. Então, a letra C também está errada por causa desse ainda que. A letra D é o gabarito da questão, porque ela fala da regra genérica, na falta de possibilidade de utilizar as demais. Quando não houver domicílio de eleição e nem for possível a aplicação das regras gerais previstas no CTN, para a definição do domicílio tributário, considerar-se-á como local da ocorrência dos atos ou fatos que derem origem à obrigação. Então, essa letra D está totalmente correta, né? Então, você não consegue usar, primeiro, domicílio de eleição, domicílio eleito pelo contribuinte. Segundo, as regras gerais previstas no artigo 127 do CTN. Aí você vai usar o quê? O local, o lugar da ocorrência dos atos ou fatos que derem origem à obrigação. Então, a letra D acaba sendo a correta. Letra E. Independentemente da sede da sociedade, o domicílio tributário, no caso do imposto incidente sobre o serviço, será sempre... Aqui o problema é esse, ó. Quando ele fala será sempre o local do prestador de serviço, nós temos exceções. Exceções essas também previstas lá na Lei Complementar 116/2003. Né? Por exemplo, serviço de construção civil. Não é o local onde está o estabelecimento da construtora, mas sim o local da obra. Então, a letra I também não merece prosperar. Gabarito dessa questão, muito boa, por sinal, a alternativa à letra D. Olha aqui para mim. Importante a gente reconhecer que a banca, de vez em quando, ela pega uma situação prática e desenvolve a situação prática dentro da questão. O mais interessante é que a VUNESP chama aquela banca de gente normal, ou seja, aquela banca que, normalmente, a questão vai tratar de um tema e ela explora aquele tema. É diferente, por exemplo, da CESP-UNB, que é o verdadeiro ou falso, diferente, às vezes, da Fundação Carlos Chagas. A VUNESP é uma banca de gente normal, tá bom? É uma banca que, a princípio, a prova vem dentro de um conteúdo que você fala assim, isso aqui dá para eu tirar bem de letra. Volta na telinha, outra questão. Veja lá. Então, ó, também questão 2020. É correta a correlação entre o princípio jurídico da tributação e o dispositivo constitucional contido na alternativa. Então, ele está querendo saber a correlação entre o princípio jurídico e o dispositivo constitucional contido na alternativa. Por exemplo, para a fiscalidade, possibilidade de estabelecimento de limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Caramba, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Para a fiscalidade, é uma característica dos tributos que são parafiscais, né? Existem tributos que têm essa característica parafiscal, onde eles vão ser arrecadados para fazer atuação em situações ao lado do Estado, né? Então, são tributos que, a princípio, têm caráter parafiscal. Algumas contribuições nós chamamos de contribuições parafiscais, né? Contribuições corporativas, por exemplo, são contribuições parafiscais. Contribuição para o CRM, para a CRO, para a OAB, são contribuições para órgãos que, a princípio, estão paralelos ali ao que seria o próprio Estado. E a não limitação ao tráfico de pessoas ou bens, inclusive por tributos, não tem nada a ver com isso, né? Então, a letra A está fora. Letra B, princípio da legalidade e a proibição da utilização do tributo com efeito de confisco. Então, o princípio do não confisco e o princípio da legalidade são coisas distintas, a letra B está fora.
Letra C, princípio da irretroatividade, a vedação à cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes. Lembrar que quando aparece aqui o termo antes, aqui no princípio, não é a anterioridade, mas sim a irretroatividade, prevista lá no artigo 150, inciso número 2, não, inciso 3, a linha B da nossa Constituição Federal. Então, artigo 153B da nossa Constituição Federal. Na verdade, o artigo 153A da Constituição Federal. O B é a anterioridade anual e o C é a noventena, né? Então, o artigo 153A é que vai falar a respeito aí da nossa irretroatividade. Então, gabarito da questão, letra C. Anualidade, vedação, exigência ou aumento de tributo sem lei que estabeleça. Princípio da anualidade, né? Então, aqui ele confundiu, né? Aqui está a definição da legalidade, olha lá. Né? Vedação, exigência de tributo sem lei que estabeleça. A anualidade nem é um princípio tributário, nós temos hoje o princípio da anterioridade anual como um princípio tributário no artigo 153C artigo 153B da Constituição. Então, a letra D também está fora. Hierarquia federativa, pacto federativo, possibilidade de a União instituir isenções de tributos na competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quer dizer, se existe hierarquia federativa, né, como ele está citando aqui, nós não podemos levar em consideração essa situação. Ó, possibilidade de a União instituir isenções de tributos. Pelo contrário, o artigo 151, inciso número 3, lá na nossa Constituição Federal, fala que é vedada a instituição de isenções de tributos de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A gente vai ter uma questão específica sobre isso e a gente vai ver até um nome que a banca dá. Eu gosto daquele tipo de questão que explica como que a banca vê aquele determinado instituto. Então, o gabarito dessa questão, como a gente está vendo aqui, é a alternativa letra C. Olha aqui para mim. Sim, meu querido, você que está se preparando para o concurso TCM de São Paulo. Nós vamos detonar esse concurso, vamos passar por cima da banca aí, que nem rolo compressor. Mas para isso eu quero que você fique forte aí na matéria de direito tributário, principalmente aí nas questões de prova. E a gente está analisando as questões, o jeitão que a banca cobra. E isso é muito importante. E vamos pensar o seguinte... estamos nos preparando, estamos aí firmes no propósito, o edital saindo e a gente está aí nessa expectativa boa do concurso, então você tem que ficar preparadíssimo, né, para as possíveis questões que estão para vir e já pensando aí na sua aprovação, porque a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então você já pensa você no cargo, já pensa você na função e aí você já sonha, né, com essa aprovação, que é uma coisa muito importante para você. E eu torço, né, que aquilo que a gente está passando aqui para você caia na prova e você detone. Vai na telinha aí, vamos continuar. Então, continuando, olha lá, falei para você, né, da isenção heterônoma. O que é, professor? Então, realmente a banca gosta do tema e faz cobrar na prova a situação a respeito da isenção heterônoma. Então, ele fala assim, ó, sobre, né, chamada de isenção heterônoma. Veja que é uma questão, inclusive, conceitual. A cobrança de impostos antes de decorridos 90 dias da publicação da lei que os instituiu aumentou. Isso aqui para nós nada mais não é isenção heterônoma. Aqui, na verdade, estamos falando do princípio da noventena e você nem pode, a princípio, levar em consideração como noventena aqui, porque ele está falando que você está cobrando antes de decorridos 90 dias. E normalmente a noventena é somente depois, né? Vedação da utilização do tributo com efeito confiscatório, né? Então, o princípio do não confisco, previsto também na Constituição Federal, no artigo 150, inciso 4. O estabelecimento de limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Então, o princípio da não vedação, a limitação aos tráficos, princípio da vedação, a limitação ao tráfico de pessoas ou bens, quer dizer, previsto também na Constituição Federal, mas também não é essa. A isenção heterônoma é a instituição pela União de isenções de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Aqui nós temos uma situação interessante e vale a pena a gente só colocar uma telinha em branco para a gente poder lembrar. Então, dentro do Instituto da Isenção, que nada mais é que uma forma de exclusão do crédito tributário, nós temos a isenção homônima, que
que é, por exemplo, quando a União isenta tributos federais. Então, a União isentando através de lei própria tributos federais, isso é uma isenção homônima. Isenção heterônoma. Como já caiu na prova também, a gente marca aqui, ó, isenção heterotópica. Ótimo nome para você dar para o seu cachorrinho de estimação, né? Heterotópica, vem cá. Então, isenção heterotópica é quando a União isenta tributos que não são da sua competência. Então, aqui ela tem que isentar no máximo, seriam tributos estaduais, distritais e municipais. Tá certo? Isenção heterotópica ou heterônoma. Veja que essa isenção, apesar de estar prevista na Constituição Federal como vedada, então ela é regra. Tem que lembrar. Vedada. Ela apresenta 3 possíveis exceções. Por que possíveis exceções? Porque às vezes a banca lembra delas, às vezes a banca não lembra delas. Então a gente tem que lembrar sempre da regra. É vedada a isenção heterônoma ou heterotópica no Brasil. Exceções. Só podem existir 3 exceções de acordo com a Constituição Federal. Por enquanto é o que está previsto, né? Então, nas exportações, quanto ao ICMS, lei federal, lei complementar federal, vai estabelecer quais tributos que poderiam estar isentos do ICMS nas exportações. Essa isenção heterônoma aqui não teria nem objeto, porque hoje, depois da emenda 42 em 2003, todas as exportações são imunes contra o ICMS. Então, é uma isenção sem objeto. Outra situação das exportações quanto ao ISS. Então, a lei complementar federal também traria aí quais seriam as exportações quanto ao ISS que estariam, a princípio, dispensadas do pagamento, né? Então, hoje em dia, nesse caso, realmente, a lei complementar federal é que trata desse assunto e ela trata justamente de isentar tributos que não são da competência dela, que é o caso do ISS. Agora, quando o presidente da República assina tratados internacionais representando o país, também nós temos uma possibilidade de isenções heterônomas. Então, presidente da República, tratados internacionais. Então, ele pode ir lá e, sem dúvida, estabelecer lá uma isenção heterônoma, por exemplo, quanto ao ICMS no salmão chileno, que é um exemplo prático aí que a gente tem aí em várias situações de prova, tá? Então, o gabarito da questão, lembrando aí da isenção heterônoma, é isso aqui, ó. Letra D de dados. Letra E, previsão de isenção de impostos sobre patrimônio de partidos políticos e instituições de educação e assistência social sem finalidade lucrativa. Aqui não cabe essa situação, até seria uma imunidade. Gabarito, então, já vimos aí a alternativa letra D de dados. Outra questão. A respeito dos impostos municipais, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá para o mundo dos impostos municipais, vamos ver o que caiu aí nessa questão. Cabe à administração comprovar a ausência, cabe à administração comprovar a ausência de notificação do lançamento tributário pelo não recebimento do carnê de cobrança do IPTU, né? Então, quer dizer, é uma situação interessante, né, que ele trata aqui a respeito desta determinada questão. Então, ele fala assim, ó, cabe à administração comprovar a ausência de notificação. Não é o que está previsto, por exemplo, na súmula 397, lá do STJ, que fala o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento por meio de carnê enviado ao seu endereço, né? E nós temos também outros julgados, né, a respeito da matéria que fala a remessa ao endereço do contribuinte é ato suficiente para a notificação do lançamento. Não cabe à administração comprovar a ausência dessa notificação. Então, na verdade, vamos colocar aqui, ó, a súmula do STJ 397, caindo na prova aqui. É interessante que a gente veja as súmulas que estão caindo na prova da Lunesp, que poderão cair na sua prova, né? Então, guarda essa boa informação aqui, ó. Então, é uma questão mais de súmula. Eu marquei
no lugar errado aqui, né? Súmula 397 do STJ. Bom, a letra B. É defeso ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial da correção monetária. Então, é defeso ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária, né? Então, aqui é uma situação interessante, né? Que ele está falando, ó, é defesa ao IPTU atualizar, ao município atualizar o IPTU. O que é defesa? É vedado ao município atualizar o IPTU em percentual, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Então, quer dizer, é como está previsto aí na súmula 160 do STJ. Quer dizer que, se você pegar e usar um decreto para atualizar o IPTU acima da correção monetária, você está ferindo o princípio da legalidade. Porque a legalidade exige lei para você aumentar tributos no Brasil. Então, se você fizer isso acima da correção monetária, você está ferindo o princípio da legalidade. Tá bom? Letra C. Não é possível a utilização da metragem do imóvel como base de cálculo da cobrança na taxa de coleta de lixo. Não é possível? É possível sim. Né? Então, aqui nós temos um erro. Por quê, professor? Porque, a princípio, é possível você utilizar, né, súmula vinculante 19 do STF. Súmula vinculante 19 do STF. Quer dizer, é possível ter identidade parcial da base de cálculo da taxa de coleta de lixo com a base de cálculo do IPTU. Essa identidade parcial, ela é possível de acordo com a súmula. Então, esse não é possível tornou a alternativa C falsa. A listagem de serviços que constituem fatos tiradores do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISSQN, comporta a interpretação restritiva. Interessante aqui, né? A interpretação da listagem, segundo a jurisprudência do STJ, né? Ela é taxativa, mas comporta interpretação extensiva a fim de abarcar serviços correlatos. Então, ela é taxativa, ou seja, quanto aos itens da lista de serviços, mas ela é extensiva e não restritiva, como está escrito. Extensiva quanto aos subitens. São 40 itens que nós temos na lista de serviços. Olha aqui para mim. Nós temos 40 itens na lista de serviços e mais de 200, 300 subitens. Dos subitens nós temos lá serviços congêneres. Então, nessa parte você tem que ser extensivo para abarcar todos os serviços que se parecem com aqueles que estão previstos na lista. E é o que ele está querendo dizer aqui para nós. Tá certo? Então, legal essa questão, né? Falando sobre os tributos municipais, mas falando sobre jurisprudência, posicionamentos para a nossa prova. Volta na telinha. Então, essa letra D também está falsa, né, professor? Exatamente. Bom, vamos lá. Aí ele continua falando o seguinte para nós, ó. Incide ICMS e não ISSQN. Olha lá. Incide ICMS e não ISSQN nas hipóteses em que são desenvolvidas operações mistas de fornecimento de mercadorias e prestações de serviços, ainda que este esteja expressamente previsto na listagem anexa ao Decreto-Lei 406/68 e a a Lei Complementar 116/2003. É interessante que ele ainda citou, né, o Decreto-Lei 406/68, que depois essa lista anexa foi parar lá na Lei Complementar 116/2003. Então, incide ICMS e não ISS nas hipóteses em que são desenvolvidas operações mistas de fornecimento de mercadorias e prestações de serviços, ainda que essa esteja expressamente previsto na listagem anexa. Não cabe aqui, né? Incide ISS, é o contrário. Incide ISS e não ICMS, é o contrário. Incide ISS e não ICMS, nas hipóteses que são desenvolvidas operações mistas. Aí, se houver expressamente previsão, aí você vai ter a dupla incidência, que são aqueles serviços, como, por exemplo, serviço de buffet, né? Onde você tem ISS sobre o serviço e ICMS sobre a mercadoria ali prevista. Tá bom, pessoal? Guardamos essas informações e levamos para a prova? Olha aqui para mim. Muito legal estar aqui com você resolvendo questões. Gabarito dessa questão. Alternativa letra B de bola. Volta lá na telinha.
É defeso ao município atualizar IPT diante decreto IPTU em percentual superior ao nível, ao índice oficial de correção monetária. Gabarito, então, alternativa à letra B de bola. Volta aqui para mim, fechamos então, fiquem com Deus, até daqui a pouco.